Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar as aulas dessa semana. Então, a aula de hoje é do dia 22 de junho, segunda-feira, para o oitavo B, do dia 23 de junho, terça-feira, para o oitavo ano A. Nós vamos trabalhar conversão de unidade de medida de volume em unidade de medida de capacidade. No nosso livro, na página 259, ele vem falando assim para nós, ó. Vamos explorar um pouquinho o nosso livro, ó, página 259. Volume e capacidade, uma diferença sutil. Volume e capacidade são conceitos muito próximos, porém cada um deles tem unidades de medidas específicas. Então a diferença entre eles é a unidade de medida. Então, é uma hora para a gente recordar definições. A medida do espaço ocupada por um sólido, por um líquido ou por um gás é chamada de volume. Por quê? Quando eu peguei naquela aula passada o copo, eu posso colocar aqui farinha, açúcar, que são sólidos, e posso colocar líquido, água, refrigerante, né? E nós também temos o botijão de cozinha, que é a gás, temos carros, que são movimentados a gás. Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro é muito comum, em cidade grande, carro que o combustível dele é a gás, tá? Então, por isso que ele fala aqui de usar gás. Capacidade é a medida do espaço interno de um recipiente que pode ser preenchido, por exemplo, também por um líquido ou por um gás, tá bom? Mas por que capacidade está falando líquido ou gás? Né? Porque ele vai usar sempre ml e litros, tá bom? E o volume, ele pode ser líquido, gás ou sólido, ok? Então, a diferença entre unidades de medida. Vamos para a página 260. Lá na página 260 fala assim: já estudamos que o litro corresponde à capacidade de um recipiente cúbico com 1 decímetro de aresta. A aresta é a medida aqui das laterais, tá? 1 decímetro tem 10 centímetros. Lembra que eu falei da fita métrica? Que eu peguei a fita métrica e falei, ó, 10 centímetros é 1 decímetro, ó, 10 centímetros é 1 decímetro. Então, se nós estivéssemos na escola, a gente podia fazer a experiência, a gente podia construir um cubo, colocava uma sacolinha lá dentro e jogava o líquido de uma garrafa de 1 litro e vocês iam perceber que cabe certinho. Só que como a gente não está na escola, né? Se a gente também tivesse um cubinho que realmente tivesse 1 decímetro, mas eu não tenho aqui na minha casa, é difícil ter exatamente essa medida, mas se vocês tiverem, vocês podem fazer essa comparação. E aqui no nosso livro ele também vem falando, ó, que para pequenas quantidades de líquido podem ser medidas em copo e grandes quantidades em recipientes maiores. Aqui no nosso livro, ó, tem essas 3 informações fundamentais, ó. 1 decímetro cúbico que cabe 1 litro, 1 centímetro cúbico que cabe 1 ml e em 1 metro cúbico que cabe 1000 litros. Isso é fundamental para nós, é muito importante. Outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui, tem um exemplo, ó. Veja 2 exemplos de conversão de unidade de medida de volume em unidades de medida de capacidade. Então, em 1,2 metros cúbicos, ele quer transformar em litros. Como 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, em 1,2 metros cúbicos, então caberia 1200 litros. Então, vamos lá para a parte que eu quero. Vamos construir o nosso resumo. Então, eu já coloquei aqui volume e capacidade. Só tem unidades de medidas diferentes. É tudo que cabe dentro daquele objeto. Então, eu vou escrever aqui. O que a gente tem que lembrar? Os mais importantes, que 1 centímetro cúbico cabe 1 ml, que em 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, que em 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Vocês vão usar isso aqui até o 3º ano do ensino médio. Vocês vão resolver exercício e vão lembrar de mim. O que mais que eu gostaria de comentar? Eu também gostaria de transformar litros em ml, tá bom? Porque nós vamos trabalhar com números decimais também. O que a gente precisa também lembrar lá no nosso dia a dia? Que 1 litro
ele tem 1000 ml. E 0,5 litros, que é meio litro, né? Vai ter a metade, 500 ml. Se eu for trabalhar com número decimal um pouco menor, 0,3 litros, ué, menor, né, gente? Vai ter 300 ml. Ah, vamos fazer agora a transformação do ml para litro. Se eu dissesse assim, transforme 100 ml em litros. Ué, se 300 ml é 0,3 litros, 100 ml, então vai ser 0,1 litro, tá vendo? E 10 ml, professora? Nossa, ó, menor em 10 ml é menor que 100, então esse número tem que ser menor. Então vai ser 0,010 litros, porque 10 ml é muito pequeno. Então esse número tem que ser muito pequeno também, pessoal. O que eu preciso que vocês entendam, por exemplo? Eu preciso que vocês pensem assim, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, num exemplo. Quando a gente estava lá no sexto ano, que a gente ia comparar números, por exemplo, aí eu usava assim, eu perguntava para vocês, quem que é maior, o 0,2 ou o 0,15? Aí vocês falavam, claro que é o 0,15, professora, mas para a gente comparar números decimais, eu tenho que igualar as casas após a vírgula, ó. 15 e 20, então o 0,2 é maior que o 0,15, porque não é 0,2, é 0,20. Então, aqui, ó, o que eu preciso que vocês observem? 0,1, esse 0,1, se eu fosse igualar os zeros, ó, seria 100, né? Então, ele é maior que o 0,010, porque aqui é 100 ml e aqui são 10 ml. Então, é muito importante que vocês entendam esse conceito de números decimais, né? Que o 0,1 é maior, muito maior que o 0,010. É que aqui eu posso colocar só um, não preciso escrever esses zeros, porque subentende-se que vocês sabem, né? Então, vamos fazer a conversão. Vou fazer um exercício parecido com o que tem no livro, tá? É parecido. Então, se aqui tem 2, lá no livro pode ter 5. Se aqui tá 3,5, lá no livro pode ser 5,2. Então, eu fiz parecido. Ele quer que a gente faça a conversão de 2 metros cúbicos em litros. Bom, eu já sei que 1 metro cúbico cabe 1000. Então, em 2 caberão 2.000 litros. Atentem-se aos zeros, tá? E em 3,4 metros cúbicos em litros? Se em 2 cabe 2.000, 3,4 caberão 3.400 litros. Em 50 centímetros cúbicos, ele quer que a gente transforme em litro. E aqui tá falando que o centímetro cúbico é em ml. Então, eu vou fazer em ml e depois eu transformo em litros, pra gente não se perder. Então, eu pensaria assim se eu fosse um aluno. Bom, se 1 centímetro cúbico tem 1 ml, 50 centímetros cúbicos tem 50 ml. Agora, eu quero transformar ml em litros. Só que não é 100. Tá vendo? Ó, por isso que eu fiz aqui. Se o 100 ml é 0,1, o 50 ml vai ser parecido com esse, ó. Porque o 50 é parecido com um 10. Então, eu vou transformar, vou até trocar de cor. Então, esse 50 ml vai ser 0,0... Opa, eu copiando lá. 0,50 litros. Eu tô fazendo igual a vocês, ó. Já ia copiar esse aqui. Falta de atenção isso. Agora vamos pro próximo. 50 centímetros cúbicos em ml. Já tá pronto aqui, né? Ó, a gente já sabe. 50 ml, ó, um acaba dando a resposta pro outro. Agora, 100 milímetros cúbicos, eu nem usei milímetros cúbicos aqui, né? Se 1 centímetro cúbico cabe 1 ml, imagine em 1 milímetro cúbico. É muito pequeno, né, gente? Então, cabe muito pouco mesmo. Ia caber, sei lá, nem um número tão pequeno que não dá nem pra gente ver direito. Nem dá pra ter esse recipiente na nossa casa, né? De tão pequenininho que ele é. Menor que a forminha de gelo.
tá? Então, nesse caso aqui, o que eu mais quero que vocês entendam são os primeiros. A gente vai fazer esse, mas vocês vão aprimorando com o tempo, não se desesperem. Então, 100 milímetros cúbicos caberão 0,1 ml, olha só, é muito pouco, tá? Bem pequenininho mesmo. E os 0,35 metros cúbicos, ó o número decimal que eu queria trabalhar com vocês, lembra? Então, vamos pensar lá, peraí. Se a professora falou que em 1 metro cúbico cabe 1000 litros, em meio metro cúbico vai caber 500. Só que aqui é 0,35 e eu preciso que vocês entendam que o 0,5 é maior que o 0,35, porque se a gente igualasse as casas, ó, tá vendo? 50 é maior que o 35. Então, quando eu colocar aqui o 0,35 metros cúbicos, caberiam 350 litros. Tá vendo? Simples assim. Então, eu preciso que vocês... É interessante que vocês sempre façam essas conversões, porque aí o seu cérebro vai gravando, ele memoriza. Agora, se você já quer achar a resposta logo de cara e você fica pensando, batendo o lápis na cabeça e falar, ai, como que é? Não, vai fazendo, transforma o metro em 1,5 litro, vai fazendo por partes. Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, vocês perceberam? Que quando diminui o metro, diminui o litro na mesma proporção? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando eu fosse transformar esse 0,35 metros cúbicos em litros, eu vou escrever aqui, então, 350 litros. O mais difícil foi esse aqui, ó, e a gente vai usar muito pouco. Isso aqui cai muito no Enem, como eu já falei para vocês. Eles gostam muito de trabalhar com decímetro cúbico, tá? Mas eles querem saber se vocês sabem transformar. Então, sempre vai ter exercício de fazer transformações de capacidade de volume. Eles gostam muito desse tipo de exercício, trabalhar com torneira, com copo, com vinho. Cada ano eles inventam uma situação diferente. Piscina, pedra. Olha, gente, eles são têm uma imaginação muito grande e a gente vai trabalhar bastante todos os anos também. Então, um bom trabalho, desenvolva o exercício do livro, olhando aqui, ó, acompanhando, assistam o vídeo várias vezes. Cada papelzinho que eu faço, cada observação é importante. Então, isso aqui é realmente muito importante para a vida de vocês. Então, eu desejo aí um bom trabalho para vocês, tá bom?